Olá, Águias! Estamos de volta em mais um podcast com Águias. E eu espero que você esteja cheio de expectativas para mais um podcast. Nesse, nós temos algo de inédito, vou usar essa palavra. Até poucos minutos antes, eu não fazia ideia do que nós iríamos abordar no podcast. Eu sabia que a pessoa convidada tinha uma história forte em diversas áreas da sua vida, mas eu não conhecia detalhes, eu não sabia o que seria compartilhado. E aí, quando ela chega aqui, ela se senta e diz que durante a madrugada o Senhor havia acordado e tinha entregado a ela mais ou menos que um roteiro daquilo que ela deveria compartilhar. Certamente ela tinha muitas coisas para compartilhar, mas o Senhor a conduziu em um ponto específico. Então, nesse podcast, eu já vou começar com esse ponto específico, crendo que há algo de especial neste ponto que Deus deseja tratar e usar a vida da nossa convidada para que pessoas possam ser alcançadas, tocadas, encorajadas e edificadas. Então, fique atento. Eu estou aqui curiosa para saber o que Deus colocou no coração da nossa convidada. Mas antes de apresentá-la, eu quero te pedir que você não deixe de se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho das notificações e, sobretudo, fazer os comentários sobre o que você achou interessante, sobre aquilo que você desejaria sugerir como temáticas a serem abordadas em novos podcasts. Nós precisamos que o YouTube entenda que esse podcast é um podcast importante, que está contribuindo para a vida das pessoas. E como é que ele entende isso? Com a medida de compartilhamentos, com a medida de comentários, com as curtidas, enfim. Então, não deixe de comentar, não guarde para você aquilo que te foi edificante. Nos ajude em missão. Vamos lá, sem mais demoras, com vocês, a nossa irmã Nilde. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. Ai, por estar aqui, pronta a compartilhar um pouquinho da sua vida. E eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Olá, eu sou Nilde. Eu sou da comunidade cristã Zoe. Tenho 2 filhas. Sou casada com um esposo maravilhoso. Um presente de Deus. E eu estou aqui para falar um pouco do que eu digo que é o resumo de uma intervenção de Deus que era um caminho para a morte das minhas esperanças, morte dos meus sentimentos e quem sabe até, né, por outros caminhos que me levassem à morte física mesmo, mas o Senhor interviu. Na verdade, o Senhor interviu mesmo nisso que nós vamos compartilhar, de morte mesmo, que poderia ter ocasionado a morte no próprio dia do acontecimento. E que o Senhor interviu e me levou para um caminho de cura, de Aleluia. Salvação para a pessoa que nós vamos falar. E você já está dando spoiler. É... Você já está dando spoiler, Nilde. Pera aí, calma, muita calma. E restauração de sonhos, de vida, e enfim, vai ser maravilhoso. Ah, eu creio. Então vamos lá, agora vamos começar do começo. Teve algo que aconteceu na sua vida e que o Senhor te fez lembrar nessa noite, e foi algo que foi marcante. E como você falou aqui, algo que poderia ter te levado, inclusive, à morte física no momento. Sim. E depois a uma morte espiritual, a morte de sonhos, de esperança, de fé. Sim. Tanto poderia acontecer. O que é que foi que aconteceu na sua vida, Nilde, que foi tão marcante que a gente precisa conhecer a respeito? Então, quando eu tinha 13 anos, 13, assim, no meados de 13 para 14, mais ou menos isso, aconteceu que minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia. Esse ponto é muito importante eu mencionar, senão vocês não vão compreender o motivo, né, de nós estarmos naquele local. Minha mãe fez uma cirurgia e com isso, logo depois ela teve complicações que gerou uma trombose, então ela ficou completamente acamada, porque tinha a recuperação da cirurgia como a recuperação da trombose. Meu Deus. E é nova ainda, 35 anos, 34, 35 anos mais ou menos.
Aí a minha tia, uma das minhas tias, eu não vou falar o nome para não, né, é uma situação constrangedora que nós passamos, ela teve a ideia para nos ajudar de ficar cuidando da minha mãe. Só que como fazer isso se ela trabalhava em casa, porque ela tinha uma confecção. Então tivemos a ideia de ir para casa dela, para ela ficar trabalhando, né, na confecção e apoiando a minha mãe, porque minha mãe estava um pouco acima do peso, então eu muito magrinha não teria como ficar, minha mãe não conseguia andar, absolutamente andar nem um passo. Então ela precisava se apoiar em alguém para ir ao banheiro, para voltar e ficar acamada, né? Então, e acabaram se mudando para casa dessa tia. Assim, temporariamente, né? Só até o período da recuperação da minha mãe. Quem foi? Foi sua mãe? Então, foi meu pai, minha mãe, minha irmã, e lá tinha essa minha tia e os meus primos. Ela era separada do esposo. Então, assim, já na primeira noite, que nós ficamos sabendo depois que eu vou contar, na primeira noite foi mais ou menos umas 9h40 da noite, como lá eu sou do Rio de Janeiro, isso aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas lá costumam jantar bem tarde, 10 horas da noite, 9h30 da noite, então era a hora que a gente estava indo jantar. Então eu estava na cozinha, minha tia preparando a janta e eu lavando a louça enquanto ela preparava. Nisso, ela começou a fritar, ela teve a ideia, vamos fazer batata frita. Ela fritou a batata, então a fumaça incensou a cozinha. Então, deixa eu abrir a porta para essa fumaça sair. Nisso que ela abriu a porta dos fundos, a casa era bem grande. Aí era assim, a garagem embaixo, a casa em cima e atrás tinha um muro. Desse muro tinha o terreno, desse terreno tinha acesso ao cemitério. E nesse cemitério, esse acontecimento, né, foram o que aconteceu. 2 homens, 2 bandidos, eles pularam o muro pelo cemitério, que deu acesso ao terreno, que deu acesso à casa. E há 3 noites, isso eles mesmos compartilharam. Há 3 noites eles estavam esperando a porta abrir. Meu Deus. Eles só esperaram a porta abrir. Eles pularam lá e ficaram esperando. Inclusive, ela tinha um cachorrinho. Eles disse, gostamos do cachorrinho, levamos o cachorrinho. Ela ficou sem entender como esse cachorro sumiu. Porque a casa toda murada, garagem embaixo, como sumiu. Então eles mesmos disseram que... Eles fizeram algumas visitas ou eles ficaram direto nessas 3 noites? Eles só disseram que pularam lá, mais ou menos esse horário, a hora pessoal, uma hora essa porta vai abrir. Essa aqui porque é a porta da cozinha. Então nessa noite justamente ela abriu a porta. Nisso, quando ela abriu, eu tava assim na louça, só escutei um grito. Ela deu um grito, Nisso, aí quando eu olhei, ele já estava com a 38 aqui nas costas dela. E o outro com uma faca dessas que chamam de peixeira, né? Aquela faca grande. Ele já me puxou com a faca e botou no meu pescoço e mandou acompanhar. E minha tia também. Quando chegou lá dentro, eu percebi o choque. Ele não sabia que tinha que tinha minha mãe, que tinha minha irmã e que meu pai ainda ia chegar. Meu Deus. Então ele começou, vai chegar mais alguém? E a gente assim, né? Eu fiquei um bom tempo assim, sem acreditar, assim, como se eu estivesse vivendo um pesadelo. Eu não caía a ficha de imediato, né? Você fica sem reação, né? Porque assim, quando você está em casa, mesmo que seja na casa da minha tia, a gente estava completamente à vontade. Sim. Então, assim, você tem uma sensação de segurança, que eu estou seguro. Você acha que nada desse tipo vai acontecer. Você só pensa nessas coisas na rua escura, né? Dentro de casa você fica, não, aqui eu tô seguro. Aqui tá tranquilo. Então, é algo muito chocante, né? Pra quem tá vivenciando isso. Então, ele nos conduziu para um dos quartos, que estava a minha mãe acamada, e perguntou por que minha mãe estava deitada, com a perna para cima, e minha tia explicou. Então vai chegar mais alguém, então nós vamos esperar. Então eles não fizeram nada, enquanto meu pai não chegou. Passou-se alguns minutos, graças a Deus, meu pai chegou. Aí, eu digo assim, graças a Deus pelo tempo, né? Senão a gente ia ficar naquela tensão de saber o que ia acontecer mais tempo. Aí eles pegaram um dos meus sobrinhos, dos meus primos, e conduziram até a garagem. Nisso, quando meu pai entrou, ele já pegou, botou os braços do meu pai para trás e colocou meu pai no banheiro principal da casa, e amarrou meu pai para trás, né? Os pés e as mãos, porque meu pai é um homem forte, eles não tinham esse físico todo, então eles ficaram preocupados, né? Meu pai queria fazer uma coisa, e meu pai assim, também sem entender, atordoado. Pronto, assim que ele trancou o meu pai no banheiro, ele olhou assim, tava eu, minha irmã e minha mãe, né? Aí ela falou que minha mãe não tava dando um passo e tal. Então venham vocês 3. Chamou eu, minha tia e minha irmã pra se levantar e ir até a sala. Então chegamos na sala e simplesmente tirem a roupa. Assim, ai, Deus. Desse jeito, tirem a roupa.
Aí a gente... Eram jovens, eram adultos? Mais ou menos 20 e poucos anos, Tá. por aí. E assim, é aquele semblante o tempo todo, é importante eu dizer isso, vai acontecer depois, que eu vou dizer depois. O semblante todo o tempo de... Era como se fosse, sabe, terrorista, sabe? Aquelas pessoas que estão de tipo, nem pense que vai vir bondade daqui, sabe? Sim. Expressão muito fechada e sempre dando ordens, comandos, sabe? Ai, Deus. É assim. Então, aí minha tia tentando nos proteger, assim, né? Nós três, né? Nuas, ela nos abraçando e só falou assim, nossa vida, orem, filhas, orem. E ela tia tinha que afastada idade do mesmo? evangelho, ela tava... Eu acredito que ela tinha, se minha mãe tinha uns 34, ela tinha por aí, uns 37 Jovem anos. também. Aí elas, orem, minhas filhas, orem. Aí eles, levante-se, dando comando assim. Aí a gente se levantou, aí a gente automaticamente faz assim, Tentando se cobrir. É automático, você Sim. quer se proteger e tal. Aí tire a mão. Aí eles ficaram olhando assim por um tempo. Ai. Venho pra cá. Aí levou nós três pra cozinha. Isso, na cozinha era copa e cozinha. Que a cozinha tinha uma parede que quem tava na copa não via a cozinha. Então, ele me colocou nessa parte da cozinha, que tinha pia, fogão, geladeira. E minha tia e minha irmã ficaram na parte da copa. Tá. Porém, a minha irmã deitou e adormeceu. Eu falei, olha, posso mencionar seu nome, que você, né? Ela, não, tranquilo, pode falar assim. Minha irmã adormeceu no chão instantaneamente. E era uma noite de fim de inverno, tava frio. Não era aquele frio que a gente já faz frio, mas tava um friozinho, então eu já tava até começando a me bater. E aí ela adormeceu. E assim, eu fiquei, gente, ela dormiu, ela apagou no chão. Nessa situação, né? Tinha 7 anos, minha irmã tinha 6 ou 7. Ela apagou. Aí ela me contou depois, inclusive um dia desse eu estava comentando sobre isso, que ela disse que veio uma mãe e falou assim, dorme, filha, dorme. Meu Deus, Foi. meu Deus. E ela dormiu. Ela não sabe de nada do que aconteceu. Ou seja, 7 aninhos e ela também estava sem roupa. Sem. Meu Sem a mãe, né? Sem o pai. E é algo assim, você vê que não é natural. Que situação traumática. Pronto, E apagou. é algo diabólico, né? Não tem como se explicar, é diabólico. Exatamente. Nisso a minha tia chamou os dois e falou assim, por favor, eu imploro a vocês, não façam nada com elas. Façam tudo o que vocês quiserem comigo. Eu tenho bastante experiência, façam tudo o que vocês quiserem comigo. Aí um deles olhou assim, aí aparentemente parecia que o que ela tinha pedido tinha acontecido, né? Eu fiquei mais ou menos uns minutos lá. Aí começou a cair a ficha, eu comecei a orar. Falei, Senhor, fica aqui comigo, Senhor, me ajuda, me livra, Senhor. E toda hora eles viam, pronto. Aí ele veio até a mim, veio primeiro, e um ficou com ela. E ela foi violentada de fato, infelizmente. Aí eles começaram com abusos, uma série de abusos, né? Todo tipo de toque e tal. Porém, algo não conseguiam concluir que era penetração. Isso não acontecia de forma alguma. E eles começaram a ficar sem entender o que estava acontecendo. Inclusive, eles chegaram a perder mesmo a ereção várias vezes. Várias vezes. E aí, para você entender que não havia piedade, eles abriam eu não sei o nome que roda assim da arma. Para mostrar que tá carregada. O tambor. Pronto, eles mostravam, tá que carregada, tá carregada. Então, tipo, não venha fazer gracinha, nós falávamos assim, não venha fazer gracinha não, tá carregada. Aí daqui a pouco fazia de novo, vai mostrar, tá carregada. Deus, meu Deus. Pra gente não pensar que era algo assim, que era só pra gerar medo. Não, realmente, eles falavam assim, não tente nada, porque eu mato você e mato toda a sua família. Meu Deus. Aí colocava faca, passava faca. Meu Deus. Pra fazer porque eles tinham medo de que a gente poderia fazer na hora que eles estavam ali vulneráveis, a gente poder fazer alguma reação. Tinha gaveta na cozinha, eu poderia pegar uma coisa, então eles queriam ter plena segurança. Eles intimidavam vocês com essas ameaças. E aí paralisavam pelo medo de... Aí eu fiquei realmente ali, tipo, bom, faço o que na minha cabeça, vai fazer o que você quiser. E nisso, aí a minha tia ficou assim, foi um total de tempo, foi mais ou menos 2 horas e meia. Meu Deus. Até que chegou um momento, enquanto um tava com a minha tia, ele olhou pra mim e botou a mão na cabeça, aí andou pra lá, andou pra cá, e eu olhando assim, e já me batendo de frio. Aí ele falou assim, tem alguma coisa aqui nessa cozinha que eu não tô entendendo, que tá gerando em mim pena de você. Eu nunca tive pena de ninguém. Eu nunca tive pena de mulher nenhuma, de menina nenhuma. Aí
é como se tivesse alguém aqui, porque eu não conseguia, eu entendi o que ele estava querendo dizer, ele não conseguia concluir Cometer o ato que ele ato queria em si com a comigo. penetração. E detalhe, entre uma mulher já de 30 e poucos anos, e a gente sabe que esses homens têm fetiche por meninas, Sim, sim. minha irmã já tinha sido poupada de uma forma sobrenatural. Meu Deus. E eles vieram, só que eles não estavam entendendo que estavam conseguindo me poupar também Meu de uma Deus. forma sobrenatural. E você virgem naquela Totalmente, época? né? Meu E detalhe, Deus. tava bobinha, eu nunca tinha namorado, eu nem sabia direito o Ai, que era sexo, eu aprendi Deus. assim de uma forma assim, falaram muito por cima pra mim. Sim. Então, assim, aí até que eu, assim, o tempo todo ali, quando ele saiu, eu começava a orar, eu senti que o Senhor começou a colocar palavras na minha boca e eu disse assim, Jesus está aqui comigo, é Ele que não está permitindo você fazer o que você quer. Meu Aí Deus. ele, Jesus, eu falei, você não conhece Jesus? Ele, eu já ouvi falar de Jesus, assim, mas eu não faço ideia quem ele é. Aí eu falei, Jesus é o Filho de Deus. E eu só me lembro que eu disse isso e eu falei assim, uma frase pra ele, você não foi criado pra viver desse jeito. Aí nisso depois de falar eu sei que eu falei plano de salvação, mas eu não lembro as palavras que eu usei. Sim. Aí quando Mas eu olho, essa frase você lembra. eu lembro, você não foi criado pra viver desse jeito. Para viver desse jeito. Ou seja, no momento de abuso, no momento extremamente traumático em que você estava sendo vitimizada, Sim. o Senhor se manifestou ali, operando uma graça tal que te fez liberar palavras sobre a identidade do abusador. Olha isso, identidade e destino. Que coisa Naquele tremenda. momento, o Senhor colocou em mim um olhar que eu não estava vendo naquele momento, aquela pessoa que estava me fazendo mal, mesmo que ele não tenha concluído, mas foi algo Sim. constrangedor e abusos, né, de todos os tipos. Me Ali naquele permita lhe momento é interromper. como se eu tivesse saído dessa cena. Sim, o abuso sexual, muitas pessoas acham que é abuso se houve penetração. Mas hoje já se sabe cientificamente, na psicologia e em outros meios, quando se faz um registro, por exemplo, policial, que o abuso implica vários atos que não necessariamente são o da penetração. Então, atos como tocar, como olhar, como ver a nudez, isso é abuso, como pedir o toque ou tocar na pessoa que não estava liberando. Então, de fato, estava acontecendo ali várias formas de abuso sexual. Fora psicológico. Entende? Traumático. Emocionalmente, você estava também sendo abusada. Então, é uma situação, mas que poderoso, que naquela situação o Senhor te enche de tal forma que eu acredito que não era só você ali, né? Então até que ele mesmo admitiu que tinha algo. Pois é, tinha alguém ali que estava, né? Ou algo, porque ele não sabia o quê. Não sabia explicar. E você então, o Senhor usa os teus lábios para falar para ele sobre o destino dele. Ninguém foi criado para ser isso, para esse tipo de ação, de violência contra o outro ser humano. Realmente isso é algo maligno. E Deus ali denuncia o que estava acontecendo, mas traz algo de uma palavra de esperança para ele. Meu Deus, a vítima liberando, isso é muito poderoso, isso é muito sobrenatural, meu Deus. E assim, aquele semblante que eu falei, de parecer dois terroristas, começou a mudar. Ele começou, o semblante dele começou a ser, sabe aquele semblante? Quebrantamento. E ele começou a descer. Quando eu olhei, que eu fui falando, aí ele estava sentado no chão e as lágrimas descendo. E a arma assim... Meu Deus. A arma que ele não soltava hora nenhuma. Pelo contrário, usava a arma para fazer tortura psicológica. Que ele ainda era mais torturador psicologicamente que o outro. Ele gostava de fazer isso. Gostava de ficar dizendo assim, com a faca, não tenta não, entendeu? Mais do que o outro. E naquele momento eu vi como se uma pessoa tivesse saído, né? Inclusive parece que eu saí da cena, parece que eu não estava ali, eu estava num lugar, numa praça, numa praia, pegando o evangelho de alguém, que aquele sentimento ali de medo, de pavor foi embora. E o semblante dele foi de total quebrantamento, que eu fiquei com a compaixão assim, meu Deus. Eu que eu tô sentindo uma compaixão por ele. Aí pronto, aí ele levantou, passou a mão no rosto. Sim, ele abriu assim, ele já tinha colocado a blusa, ele abriu a blusa e mostrou várias marcas de tortura que ele tinha passado por padrasto que a mãe dele tinha tido. Vários, ele falou que foram vários. Vários abusos. Aí eu não lembro, porque foi muita coisa. Foi um bom tempo que a gente ficou ali conversando. Foi isso, mais 2 horas, né? Não, mais 2 horas no total, né? Sim. Aí, pronto. Aí, nisso acabou, né, de falar, ele falou assim,
peraí. Aí ele viu que eu tava com frio, aí ele foi lá dentro, pegou uma blusa, eu acho que uma blusa do meu pai, que eu não lembro que era um blusão. Ele falou, coloca essa blusa. Aí eu vesti a blusa. Aí daqui a pouco veio o outro, pra continuar os abusos. Quando o outro se aproximou, ele falou assim, não faça nada com ela. Aí vem cá. Aí me levou de volta para o quarto onde estava minha mãe. E foi lá na sala. Naquela época tinha uma moda de usar aqueles almofadões na sala. Aí ele pegou aquele almofadão lá e colocou, toma aqui pra você, descansa. E voltou. Aí nisso, daqui a pouco, eu só escutei eles andando pra lá e pra cá, catando coisas, né? Sim. Pronto. Aí minha tia voltou, minha tia acordou minha irmã, voltou pra lá, minha irmã, né, acordando assim, voltou pra lá pro quarto. Aí ele, antes de sair, ele olhou pra mim e falou assim, já, aquele semblante totalmente diferente. O outro continuava do mesmo jeito. Sim. Mas ele olhou pra mim e falou assim, eu nunca vou esquecer o que você me disse. Meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus. Foi. Meu Deus. Aí na hora, pronto, minha mãe, o que foi? O que se disse? Que eu não lembro se eu falo. Aí eles saíram. Aí minha tia correu, eu me lembro que ela botou um peso, trancou a porta, botou um peso atrás da porta. Aí a realidade chegou com toda, né? Sim. Foi choro. Aí eu comecei a chorar. Veio chorar, e minha tia também. Aí veio perguntas, assim. Aí minha mãe perguntava, minha tia perguntava, meu pai perguntava, meus primos perguntavam, e eu não sabia dizer o que tinha acontecido. Ah, fizeram alguma coisa? Eu, sim, não. Eu não sei. Aí, sabe aquilo que vesse, bum, né? Aquela cena real, parece que, que caiu a ficha totalmente do que tinha acontecido. Chegou. Aí eu lembro que eu fui ao banheiro tomar banho e eu me esfregava. Oh, A ponto de quase me machucar com a esponja, sabe? Sim. Querendo, esfregava todo o meu corpo. Queria, assim, era como se eu estivesse arrancando a minha pele, sabe? Querendo renovar a minha pele. Né? Pronto, passou. Até que minha mãe, eu falei assim, mãe, eu queria conversar com o bispo Rubem, era o da Igreja Nova Vida na época. Sim. Era uma pessoa já idosa, um pastor, que eu gostava, ele era muito uma pessoa pra mim de referência, assim, de segurança. Eu falei, eu queria conversar com ele, eu não sei porquê, mas eu queria conversar. Aí ela falou, vamos conversar. Aí lá eu não consegui, pronto, um ponto importante, eu não conseguia falar sobre isso. Quando a pessoa me perguntava, eu travava de um jeito que não saía uma palavra. Eu ficava, aí fala o que aconteceu. Aí minha mãe falou, ela ficou lá um tempo e ela disse que fizeram alguma coisa, eu não fizeram, ela não sabe dizer, ela não fala. Aí ele fala, filho, o que é? Aí eu tento, eu só chorava. Aí ele falou assim, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico. Só que ficou, sabe, a gente foi um período de uma prova muito grande lá em casa, com essa enfermidade da minha mãe. Minha tia, que teve que ir pra nossa casa, largar a casa dela, que ela não conseguia ficar mais nenhum dia lá. Meu Deus, e minha tia teve ataques, assim, de pânico. Então, assim, acabou que o acompanhamento psicológico não aconteceu. O terrível é que o abuso, ele nunca se limita ao momento do abuso, né? Exatamente. As pessoas, elas levam marcas e muitas vezes que nem sabem que estão lá. Esse é que é o pior, porque a vida segue. E você tem que sobreviver, e você segue com a vida, você está dizendo aqui, nem conseguiu ter acompanhamento psicológico, mas você não parou a vida, você precisou seguir. E nesse seguir, aquelas marcas que foram impressas ali durante o momento do abuso continuam operando na vida. Esse é que é o triste. Sim. Operam com mentiras que a vítima passa a crer. Por exemplo, você falou que você se lavava, né? Quando a gente atende algumas mulheres que foram vítimas de abuso, elas se sentem sujas. E na mente delas, elas começam a acreditar na mentira de que elas são sujas. E aí o que é que acontece? É que elas começam a fazer todo tipo de atos imorais, indecentes, que é como se confirmassem aquela crença a respeito delas, elas são sujas. Então elas não merecem ser tratadas bem, elas não são... Exatamente. Né? Então o que você percebe é que os efeitos do trauma, eles acompanham a vítima do trauma, especialmente em casos de abuso, para além da situação vivida. E você tem que viver e aquilo fica lá escondido, você nem lembra, às vezes nem acessa, mas está lá. E em algum momento isso vai se manifestar na sua vida e você não sabe como. Então, para algumas mulheres, são as mentiras que creem, para outras é depressão que começa a se manifestar, para outras é o pânico, como sua tia, para outras, e por aí vai. Na sua história, você seguiu. Você não teve condição, pela situação familiar, de um acompanhamento psicológico. Você seguiu, mas estava lá. Estava lá dentro. Agora, um ponto foi um dos pontos que Deus falou comigo, que eu já ia esquecendo, que
essa graça ali que foi liberada para esse homem, muitas pessoas não entendem esse tipo de graça. Sim. Eu percebo que é como se, você pode ganhar um pecador que seja legalzinho, que faça boas ações, Sim. aquele seu amigo do trabalho, aquele seu vizinho, aquela pessoa que você conhece, mas para um bandido, um malfeitor, aí não, aí Sim, já tá porque querendo... eu quero a vingança, eu quero que ele se dê mal, eu quero que ele, né? que Olha o que ele tá é fazendo o natural comigo. da nossa natureza querer. Então, assim, aí o Senhor me lembrou, né, nessa madrugada mesmo, que eu já até falei uma palavra que eu dei sobre esse testemunho, sobre a graça do Senhor. Ela não tem explicação, ela é sobrenatural. Porque você vê ali o exemplo de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, totalmente injusto. Ele estava levando as boas novas de salvação e cheio do Espírito Santo, a ponto que fez com que quem estava ouvindo ficasse assim, olha, o rosto dele parece de um anjo. Mas mesmo assim ele foi apedrejado e até a morte. E eu vejo assim, no momento que ele viu Jesus, né, ele fala, estou vendo os céus abertos, Jesus. Quando ele vê Jesus, aí ele olha para aquelas pessoas. Eu acredito que quando você recebe da presença dele, do toque dele, do amor dele, você olha, ele olhou para aquelas pessoas com outro olhar e disse, Senhor, não os culpe por esse pecado. Foi a última frase do homem que estava sendo apedrejado. Ele liberou perdão injustamente. E graça. Com certeza, a Bíblia não fala, mas com certeza ali vários já se converteram ali. Sim. E aí tem Paulo que estava ali e diz que ele consentiu na morte dele. Paulo era um perseguidor. A Bíblia fala que quando Ananias, né, quando ele chega, quando ele tem encontro com Jesus, aí vem Ananias, que o Senhor manda ele lá e fala, mas Senhor, eu tinha ouvido que ele tem feito horrores. Paulo estava fazendo horrores, fazendo todo tipo de maldade com os cristãos, e ele tem um encontro com o Senhor. A graça veio sobre Paulo. E lá na frente, o último ponto que eu quero falar sobre isso, pra gente continuar, lá na frente também há algo que eu vejo muita graça liberada, muita graça sobrenatural, quando ele tá lá na prisão, louvando, né, adorando, depois de ter sido muito açoitado, com os pés no tronco. Aí vem o terremoto, que há linhas teológicas que dizem que foi algo natural, mas eu não acredito que foi, porque o terremoto destrói. E o terremoto abriu as cadeias, tirou eles do tronco, né? E aí quando eles olham, quando Paulo vê o carcereiro que ia tirar a própria vida, porque havia uma punição se os presos fugissem, né? Ele poderia ser morto, inclusive toda a sua família. Então ele pensou, já que eu vou morrer, eu vou acabar logo aqui. Porque não era só uma punição de morte, tinha tortura, então ele não queria passar por isso. Aí Paulo grita, não faça isso com você, porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Aí eu vejo assim, qual é o natural, assim, ele gritar e dizer assim, ei, se você pular um pouquinho mais pra cá, em cima da espada, eu acho que a morte vai ser mais rápida e ainda ficar assistindo. Porque a história diz que os carcereiros também torturavam os presos. E aquele homem que colocou os pés no tronco, imagina você ficar horas sem poder se mexer, com todos os ferimentos que ele já tinha dos açoites. E ele não responde assim, que ele faz? Ele faz o inverso. Ele grita, ele se importa tanto com a situação do carcereiro que ele grita. Mas essa é uma graça que é sobrenatural. E aí você fala de algo que é maravilhoso. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Seja ele vindo ao nosso encontro, e há tantos encontros relatados, né? De Jesus ali aparecendo no ambiente, se manifestando ali. Seja por meio do Espírito Santo que está em nós e faz mudar o olhar, faz mudar as palavras que iriam sair. É o Espírito de Cristo que em nós habita, é a presença de Cristo no ambiente. Isso é muito poderoso. Você falou de Ananias, você passou tão rápido, mas eu acho tremendo que Ananias, porque ouve o Senhor, ele se disponibiliza a ser aquele que vai impor as mãos para que o perseguidor possa seguir o que o Senhor tem com ele. Isso é sobrenatural, isso de fato é poderoso, é gracioso, meu Deus. E você é uma testemunha. Então, se a gente fosse escrever aqui num livro, tem a Bíblia lá, teve um Estevão muito bem pontuado, tem um Paulo muito bem pontuado, e Nilde viveu isso muito bem pontuado, né? É Jesus fazendo e indo ao encontro daquele que merecia ser punido para receber misericórdia e graça. Isso é a essência do Evangelho, tantas vezes esquecido por nós. Mas eu queria agora dar um salto para chegar no momento em que você continua a vida e você
não lembra do que lhe aconteceu, porque você tem que seguir. E isso fica de alguma forma escondido. Então, assim, como a minha mãe, eu não sabia dizer o que tinha acontecido, ela falou assim, fazer o seguinte, esconde isso num lugar assim, deleta, né? Guarda isso lá no cantinho assim, com o tempo você vai esquecendo e segue sua vida. Então foi o que eu fiz. Minha mãe Então, peraí, pensando isso em é me muito ajudar. importante, isso é importante. Quer dizer, a mãe querendo ajudar, Porque eu não diz sabia para a dizer. vítima, guarda isso. É. Olha aí, teve uma coisa aqui que precisa Então de... eu fui tentando seguir minha vida. Só que logo após isso. Só que antes de você seguir, Nilda, aqui tem um ensino muito precioso. Guardar lixo nunca vai fazer bem. Então, isso precisa ser claro. Muitas mulheres que são abusadas ou que são vítimas de trauma. E a gente ministra muito essa questão da cura da alma. É na alma que ficam as impressões vividas. É na alma que estão, por exemplo, os sentimentos de dor, as emoções que foram sentidas, as percepções da realidade, como o que eu acredito de mentira. Está tudo na alma. É na alma que deposita-se o lixo do que a gente viveu. Então, quando alguém diz, esconde, guarda, esquece, esse lixo é como se você levantasse um tapetão, colocasse ele lá embaixo e baixasse o tapete. O que vai acontecer? É que o lixo está lá. E ele vai apodrecer e daqui a pouco vai começar a vir barata, vem rato, vem pestes e vão se alimentando desse lixo. Então, quando a sua mãe, por mais que fosse, é na ignorância mesmo. E naquela época não se falava não se em psicólogo como fala hoje. Então, você nem achava, não tinha nem YouTube de você estar procurando coisas e ouvir, né? Porque hoje a gente até ouve, como um podcast como esse, alguém pode compartilhar com alguém que passou pela situação e dizer, ouve isso aí, aprende algo. Mas esconder esse lixo é o pior passo a ser dado. Porque na hora que você achar que esquece, você não esquecerá. Vai ficar guardado num lugarzinho, num compartimento da alma, que ele vai apodrecer e vai adoecer. Isso deve ter acontecido com você. Sim. Então, vá dizendo aí. Então, aí passando isso, eu comecei, né? Foi gerado dentro de mim, por causa disso tudo, e revolta. E por isso que eu falo, eu esqueci aquele momento de graça liberada, que a presença do Senhor estava ali. Apagou junto com o lixo. Junto com tudo. O que era benção pra minha vida, de lição, apagou tudo, né? Entre aspas, né? Eu guardei. Sim. Então eu comecei a viver sem entender o que estava acontecendo. Então eu vivi uma vida de muita rebeldia. Eu comecei a me rebelar contra Deus. Eu ia pra igreja porque era obrigada, porque eu só tinha 13 anos e meus pais iam e eu não tinha essa de não vou, né? Então eu ia pra igreja, só que pra mim era um tédio estar ali. Aí eu ia pra a parte do culto dos adolescentes. Eu procurava me distanciar das pessoas, porque eu não queria, assim, eu fiquei completamente, a minha mente começou a ir num estado de doença mesmo, sabe? Eu começando a adoecer. Você começou a ter fobia social? Sim, não queria estar com pessoas assim, é ou como não? se parece que a pessoa fosse descobrir algo que eu tinha vivido, que eu não estava mais digna, que eu não estava mais pura, assim, muita coisa vinha. Aí eu comecei a pensar assim, então, se eu namorar rápido, isso vai me ajudar a tirar essa dor. Eu sentia a dor e não sabia que estava sentindo a dor. Que coisa. E comecei a me abrir para relacionamento ainda com 13, eu fiz 14. Aí namorei aí não dava certo. Aí tava a época de começar a ficar, né? Porque eu não sou tão novinha, né? Então isso não é tão recente assim, né? Hoje os jovens falam de ficar com muita facilidade. Jovens não cristãos, é claro. Então foi assim, eu que tinha todo o ensinamento da palavra, eu que tinha todo o cuidado no temor ao Senhor, eu comecei a ficar... E toda pura, que você fala que não sabia de nada. Nada, eu era de muito repente bobinha. você Eu agora... era aquela pessoa que contavam piadas imorais na escola, que os adolescentes já gostam, né? Sim. Os professores às vezes contam e eu ficava... Não entendia nada. Agora você já está se abrindo para todo tipo de relacionamento. Aí pronto, aí foi ladeira abaixo. Então, relacionamentos abusivos. Eu vivi muitos anos de relacionamento abusivo sem perceber que estava vendo relacionamento abusivo. Que ali tudo parecia ser carinho, amor, cuidado, controle, mas não era abuso, né? Um atrás do outro. Violência, enfim. E você se submetia. E a pessoa, sem nem perceber. Tá certo, eu que tô errada. Aí se eu achava assim, a situação não tá boa. Não, a situação tá boa. Eu que estou errada. De repente estou fazendo alguma coisa que tá provocando nessa pessoa agir assim comigo. Meu Deus. É assim que a culpa era minha, era eu que era culpada.
Então, passou-se muitos anos, 18 anos depois. Meu Deus. 18 anos depois, eu fui numa ministração do... Eu passei esse período de cura, foi quando eu comecei a entrar em encontro com Deus, aí veredas antigas, Curso Mulher Única, que é a Universidade da Família. E lá, assim, na primeira lição fala sobre abuso, mas assim que a gente tem compartilhado um livro, né? Assim que na ministração em grupo, o Curso Mulher Única é feito com poucas mulheres. Aí quando eu abri o livro, ainda não tinha lido o que estava naquele livro, mas quando eu abri, eu comecei a chorar. Aí a irmã que estava ministrando olhava assim e pensava assim, ainda não tá no tempo de compartilhar, né? E aí até que teve que parar mesmo. E nisso, assim que ela abriu o livro, eu já comecei a chorar. Eu não tinha lido. As letras estavam embaçando, mas eu sabia que ali tinha algo que o Senhor estava me trazendo para um lugar de cura. Sim. Aí ela parou, aí sentou do meu lado, a intercessora sentou também. E aí eu comecei a falar. Aí eu consegui falar. Porque eu sofri abuso e eu chorava. 18 anos depois. 18 anos depois. Olha isso. Porque eu não queria tocar. E um detalhe importante. Quando eu tava bem, parecia que tava bem, assim, com família, com amigos, indo, eu sentia um cheiro, que era o cheiro daqueles homens. Meu Deus. Vinha do nada. Aí eu já começava a me tremer. Meu Deus. Aí eu começava a chorar. Aí eu tinha que sair de onde eu tava e chorar um pouco. Sim. Vinha as lembranças assim, tudo. E era só esse cheiro chegar. De tempos em tempos esse cheiro vinha também. Entendi. Era normalmente quando eu estava bem, assim, parecia que eu estava bem. Ou tava na igreja, inclusive, assim, um momento que eu tinha tido de culto, aí vinha aquele cheiro. Você vivia normal, como se nada tivesse acontecido, mas tinha momentos pontuais que a memória, a lembrança aí eu vinha, começava a tremer, sofrimento, isso, parece depois que eu tava guardava de vivenciando. novo na gaveta. Isso. Aí tá. Aí nesse dia, ela foi conduzida pelo Espírito a falar sobre perdão. Aí eu falei, não, mas eu perdoei, tanto é que eu evangelizei um deles mas você perdoou o outro? Aí eu, não perdoei. Aí ela me conduziu a liberar perdão para eles. E mesmo que você tenha evangelizado, não necessariamente você tinha perdoado. Aí foi aí que ela voltou. Mas coisa, você tem certeza que você perdoou o outro? Aí, naquele momento você falou, mas tem certeza que depois, quando as lembranças vier, ela foi assim, brilhantemente conduzida pelo Espírito Santo. O melhor psicólogo, médico por excelência. Aí, pronto. Dali daquele pontapé inicial do perdão que começou o meu processo de cura. É isso aí. É sempre o caminho, né? Começa pelo perdão. Pronto, não aí foram outros encontros com o Senhor, com o Espírito Santo. No Veredas, Antigo Veredas, tem vários processos. Sim. E cada processo, assim, eu era sempre aquela que, pronto, ninguém vai mais falar. Ai, choro, dor, mas sendo curada, colocando pra fora o lixo que estava guardado. Eu chorando, todo mundo assim, eu falei, Jesus, ninguém vai ter mais tempo, porque tem tempo pra todo mundo falar. Eu pensei, tirei o tempo de todo mundo. Mas precisava aquilo ser colocado para fora. A gente entende, Nilde, é tão essencial. Que o que está escondido venha à luz. Por isso que você tem nas escrituras essa analogia da luz que dissipa trevas, de a gente ser luz, do Senhor Jesus vir como luz. Porque onde há trevas, onde há aquilo que está escuro, que está escondido, que está em oculto, a luz jogada, ela já é parte desse processo de cura e libertação. Né? Então, o Senhor estava trazendo para a luz o que estava na gaveta, escondido ali. E você precisava colocar. Junto com isso, olha que lindo, luz, revelação, precisa acessar memórias, precisa colocar para fora. Esse colocar para fora requer o depositar emoções guardadas. Então a gente também percebe isso. Na psicologia, depois a gente aprendeu muito com o Espírito sobre cura interior. E o Espírito ia nos dando como é que a gente ia atender. E em alguns atendimentos, o Senhor me deu uma visão de uma cadeira e que a pessoa ia falar com a cadeira. Falar com aquela cadeira como se fosse o abusador, como se fosse o agressor. E colocar pra fora a emoção. E eu só sabia que tinha que dizer isso. Tem que sair a emoção, tem que sair a emoção. E aí quando a gente atendia, dizia, você pode chorar, você pode falar, você pode gritar. Depois eu vim saber que na psicologia isso chama catarse, que é o momento em que a emoção é liberada e à medida em que você está chorando, ou está gritando, ou outro vai, enfim, bater. Como é que a sua emoção é liberada? Cada um tem uma forma, mas à medida que ela é liberada, está havendo cura. Sim. Então, olha os caminhos do processo. Primeiro, acessar na memória, trazer acesso àquela realidade que estava escondida.
vem para a luz. Depois a catarse, joga a emoção. Então o Senhor vai te conduzindo. Choro. Fala, bota para fora. E aí sim, o perdão. Então agora, perdoa esse ofensor, porque sem perdão não há cura. Então você foi caminhando o processo perdão. O que mais foi acontecendo? Então, aí esse período do Veredas já foi o Senhor me trazendo acesso às memórias. Sim. E eu fazendo entender o que havia no mundo espiritual para querer me destruir. Aí o Senhor me trouxe um momento quando eu era criança, que tinha sido abusada pelo vizinho. Sim. Que ele fazia toques, né? E eu, assim, na minha cabeça é só carinho. Mas por que eu tô me incomodando tanto com esses carinhos? Até que eu compartilhei com meu pai e com a minha mãe. Falei, você não vai mais lá brincar com as crianças que tinham lá. Você não vai mais. E assim, como eles não tinham algo assim concreto, de que eu só disse que ele estava me tocando de forma estranha, então... E logo ele se separou da esposa, foi embora, então ficou tudo bem, né? Ou seja, mas veio essa memória. Com a mãe das crianças que eu ia lá brincar. Mas veio essa memória. Aí lá no Veredas vinha essas memórias pontuais, assim, era como um telão que se abria e eu me via ali. Aí me vi uma situação com um parente meu também, que abusou. Meu Deus. Eu me vi a situação de abusos em ônibus, abuso em escola, Meu assim. Deus. Aí ali o Senhor começou a me mostrar que havia algo, um plano satânico para me destruir. Meu Deus. E que o Senhor estava lutando por mim. E tinha uma perseguição nessa área. Essa é a palavra, perseguição. Tinha uma perseguição espiritual. Aí, pronto, aí numa dessas ministrações, né, e ali eu chorava e via as revelações com muito amor do Senhor, com muito amor. Não era algo que eu tinha vergonha. Tava ali várias pessoas, eu não tinha vergonha, eu sentia muito amor do Senhor, como nunca tinha sentido antes. Aí, uma dessas foi na sala da casa da minha avó, a minha tia, essa mesma tia que estava nesse dia, olha só como são as coisas. Sim. Essa mesma tia que estava lá no abuso. O Senhor abriu assim, né, o telão. Eu falo que é um telão que eu não sei explicar. Aí eu, pequena, mais ou menos, uns 5 anos, olhando pra cima, aí tava o meu pai e a minha tia. Minha avó não estava na sala, ou não sei se ela não estava em casa. Tava meu pai e minha tia. E eu lembro de uma buzina lá embaixo, bibi, bibi, porque minha tia ia sair com uma pessoa. E depois que ela se separou, ela sofreu um relacionamento abusivo, começou a buscar, né, esses buracos sendo saciados em homens. Então, só que meu pai ficou muito revoltado porque minha avó ficava muito mal, ela chorava, ela não conseguia dormir. Então, assim, meu pai começou a discutir com ela, tá errado, para com isso, ou volta pro seu marido, ou se conserta, volta pra igreja, porque ela tinha se afastado. Sim. E tal. E aquela discussão ia assim, olhando, até que ela olhou pra mim, né, ela com muita raiva do que meu pai tava falando, ela olhou pra mim, apontou o dedo e falou assim, eu vou ver ela pior do que eu pra você pagar essa sua língua. Meu Deus, uma palavra E o de meu pai maldição ainda não liberada. tinha esse conhecimento do poder da palavra de maldição liberada. Ele não tinha esse entendimento ainda, Meu apesar Deus. de ser cristão, Sim. mas ignorava completamente isso. E você sabia que muitas igrejas hoje, 2024, é quando a gente está fazendo esse podcast, inúmeras igrejas estão com pessoas lá dentro, Nildo. Que podcast que vai ser precioso. Porque existem pessoas que entregaram a vida a Jesus, como seu pai, e você amam o Senhor Jesus, têm experiências com Jesus, e são experiências genuínas, reais, mas elas estão sob uma palavra maldita lançada, que precisa ser renunciada. No reino espiritual, e aqui não dá tempo de ensinar tudo, não dá. Então, por isso que a gente tem um seminário, por exemplo, como Águias, que a gente trabalha muito a questão da cura interior, Sim, que está associada à libertação, mas é cura interior, essencialmente. Mas depois, quem faz, precisa fazer o seminário de libertação. Por quê? Porque no seminário de libertação, a gente vai trabalhar a questão de maldições, questão de perseguições espirituais, que acompanham toda uma linhagem, e você vê sinais de maldição na linhagem geracional, e você vai falar algo sobre isso que eu imagino que deva ter. Mas são coisas que você precisa agir. Aqui na cura interior é perdão. Aqui na maldição eu tenho que entrar com confissão, com renúncia, com
renunciar às palavras recebidas, ou se foi área de pecado, de iniquidade familiar, fazer confissão, arrependimento, pedir perdão, receber o que Cristo já fez na cruz, por meio do sangue que nos redime. Redenção é o quê? Arrancar da prisão, então, arrancar desse lugar de escravidão. Então, essa redenção, eu tenho que me apropriar dela, da obra que Cristo já fez, porque já está consumada em meu favor, mas eu, como crente, preciso apresentar a Ele as palavras ditas de maldição, renunciar a essas maldições, quebrar essas maldições por meio da obra da cruz em meu favor, e depois disso paralisar a atuação dos espíritos malignos que atuavam. Tem um caminho e um processo a ser seguido. Exatamente. Quando a sua tia liberou aquela palavra, ali no reino espiritual, iniciou muito provavelmente um processo não apenas de repercussão da palavra dita, que por si só, segundo as escrituras, tem poder de vida e de morte, mas também de bênção ou maldição. Mas também a abertura no reino espiritual e o direito legal de um espírito, que são os espíritos malignos. Estou dando aula aqui, viu, gente? Aproveita aí. Aproveita aí. São os espíritos malignos que vêm para executar e desenvolver as maldições. Então, esses espíritos malignos começam a atuar porque a maldição foi liberada. E você ficou ali sob uma perseguição, muito provavelmente, de você medo de errar, de um espírito maligno a partir da liberação da sua Na verdade, ela só validou o que já vinha, a perseguição já vinha acontecendo, porque toda a parte dos tios do meu pai, todos cometeram adultério, assim, era algo, não era escondido. A gente sabia que levava uma, depois levava outra, assim, e todo mundo, fica quieta, abafa. Era algo, assim, meio que tradicional, né, na família, da parte do meu pai. Então, assim, quando ela fala aquilo, ela só validou o que já estava. Mas é mais do que isso, não é só validar, é onde está. Você tem uma perseguição de um espírito que pode atuar, e eu acredito que já atuava pelo que você fala, na linhagem, por exemplo, com essa iniquidade da parte da família do seu pai. A iniquidade do adultério. E ali você tem um espírito maligno que vai operando, e você vai vendo isso acontecendo em primos, em filhos, isso vai acontecendo. Isso é muito de uma perseguição espiritual. Mas agora o inimigo usa sua tia, não é sobre validação apenas. Ali ela é um instrumento para lançar uma maldição sobre você especificamente. Então você poderia ter uma perseguição espiritual que vem com a linhagem, pela iniquidade familiar, essa é uma coisa. Poderia ser uma perseguição na área sexual, na área do adultério. Normalmente a maldição ela vai se estabelecer assim, você vai ver esse adultério. Se a iniquidade é adultério, você começa a ver esse adultério acontecendo na outra geração, primos, tios, adultério. Mas veja que a tia vem e amplia isso. Você não vai sofrer só uma perseguição para, de repente, adultério ou algo no casamento. Mas ela diz que você vai viver algo que é muito pior do que ela viveu na área relacional. Então, tem aí uma confirmação do que já vinha, mas uma nova liberação para uma atuação diabólica especificamente na sua vida. Exatamente. Isso é tão sério. E você é crente. E aí você não entende. Perseguição, quando ele disse essa palavra, você era criança. Provavelmente você teve um casamento difícil. Sim. Entendeu? E um casamento não só marcado por adultério, que era dessa iniquidade familiar com perseguição, mas agora um casamento que vai ser marcado pela maldição liberada por ela. Então, provavelmente estava ali. Isso é tão sério, a gente precisaria de um podcast só para trabalhar isso, mas deixa eu te deixar contar mais, mas a gente já está sabendo disso. Aí como é que foi a anulação dessa palavra de maldição e de toda essa perseguição? Porque ali, né, fica um intercessor e fica a pessoa que está te acompanhando, né, está te ajudando a colocar, né, aquilo diante do Senhor e liberar, jogar na cruz. Aí ele vai falando assim, o que for vindo, você vai falando. Aí eu falava, eu tô vendo isso aqui. Eu aqui pequena, contei a situação, pronto, agora aí mandou que eu liberasse a palavra anulando, cancelando minha identidade em Cristo, renúncia minha identidade, renunciando tudo isso, uma série de palavras ali que foram cancelando esse plano do inimigo na minha vida. Então por isso que eu falei que foram vários processos, ainda tem mais um bem forte. Aí, pronto, passou isso, foi a parte da maldição, já foi toda concluída, só ali aquele você alívio, sente, né? Aquele alívio, pronto. Aí até que chegou, eu falo que foi o ápice da minha cura. O Senhor, eu falo que o Senhor, ele não consegue fazer algo assim mais ou menos bom, mais ou menos maravilhoso, não tem que ser algo assim que você fica...
Ai, Ele sem é fiel falar, para completar a obra. ele faz algo assim que, meu Deus, é muito abundante, que é muito acima de tudo que você sofreu, faça sem nada. Ah, tá. A forma que ele conduz, a forma que ele faz. Aí tava eu no culto, eu lembro que foi uns 4 dias que vieram uns pastores que são avivalistas, sabe os pastores que saem pelo Sim. Brasil, pelas nações, orando por avivamento, aí traz libertação, cura. E lá nessa igreja, o pastor amigo desse pastor que morava nos Estados Unidos trouxe uma equipe. Era uma equipe de finlandeses e americanos. Inclusive, uma deles é a pastora Maria Falcão, que até hoje nós somos amigas, uma bênção, mulher de oração e a companheira de oração. E lá num desses dias, assim que o pastor começou a pregar, eu lembro o salmo que ele falou, se eu não me engano foi o 35, que diz assim: quão preciosa, logo quando ele abriu o salmo para pregar, quão preciosa, ó Deus, é a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se achegam debaixo das suas asas. Dá-lhe sempre das suas águas e das suas delícias, das águas, acho que é águas, e das suas delícias dá-lhe de beber. Dá-lhe sempre das suas delícias, dá-lhe de beber. Quando ele começou a falar isso, pronto. Já os rios, né, das águas de beber, lá vai eu de novo. Lá vai eu de novo. E ele sentindo assim, presença muito forte, aí começam a glorificar o outro, falar em línguas, e assim veio a presença de Deus. A atmosfera espiritual já impactada pela glória manifesta. Totalmente. E ele não conseguiu mais pregar e começou, né, a ministrar. E eu tava lá chorando e me tremendo assim. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Mas eu tô sentindo muito o teu amor aqui. Aí veio o pastor, que era um dos pastores da igreja, mas era aquele pastor já que tava ali já na idade avançada, né, meio jubilado. Ele veio até mim, tocou no meu ombro, bem suavemente, e tinha que ser ele, porque era uma referência de carinho que eu tinha, de amor, sabe? Dele, muito carinhoso com as pessoas. Aí ele veio e botou a mãozinha assim, bem delicada assim. Aí ele, Nilde, aí eu abri o olho, sinta esse cheiro. Aí ele colocou a mão assim e fez assim, né? Aí era um cheiro maravilhoso, assim, o cheiro de Jesus. Ai, que lindo. Aí eu já ficando mais assim, sabe? Eu comecei o meu corpo ficar mole, perdendo as forças. Ele, sinta mais um pouco. Aí ele falou assim, Jesus quer que você sinta mais um pouco. Aí quando ele falou assim, Jesus quer que você sinta mais um pouco, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, aquele cheiro nunca mais. Ai, meu Deus, que coisa Aí tremenda. eu desmontei no chão. Meu Deus. Porque, veja, estava tudo guardado na gaveta, mas quando você sentia o cheiro, a memória vinha e você sofria. Porque chegou Agora a hora dele curar e restituir e me encher, assim, daquele amor dele, coisa que eu vinha buscando em relacionamentos que eu não encontrava, né? Mesmo conhecendo o Evangelho, aquela rebeldia que o Senhor já tinha sido afastado pelos processos que eu passei. Você já tinha vivido. Então, o Senhor foi trabalhando, até que pronto, agora sim. Mas agora essa do você cheiro, tem estrutura. O quê? Meu Deus. O quê? Se ele fizesse só isso e fosse embora, eu já tava muito feliz. Meu Deus, Nilde, que coisa linda, já pensou. Aí nisso eu desmontei no chão. Chão bem-vindo. E assim, aí foi realmente o lavar da dor, sabe? Porque ali foram pontos de quebra de maldição, de perdão, mas ali foi o lavar da dor. Eu sentia rios assim passando por mim. Meu Deus. E me lavando. Aí ele me levou lá naquele dia. E só que ali eu vi assim a presença de Deus e me resgatou de volta. Agora... E foi aquilo tudo, ó, esquece, agora você pode esquecer mesmo. Aí lavando. Aí eu fiz um escândalo. Eu gritava, mas era gritando assim de libertação, sabe? De um regozijo, uma alegria que eu não conseguia me conter. Aí, pronto, daqui a pouco eu via que vinha pessoas orando por mim, pensando se deve estar acontecendo alguma coisa, se vão me ajudar, vão orar. E você não precisa, não, querida. Quem mais importa já tá aqui. Oh, meu Deus. Às vezes a gente quer se meter no negócio. Jesus tá fazendo, lá vem a gente. Aí, quando estraga, minha gente, deixa Deus fazer. Aí eu pronto, chorava, gritava e virava pra cá, virava pra lá. Aí pronto, o culto acabou, eu me lembro que eu ouvi a bênção apostólica. E eu lá no chão ainda. Meu Deus. E passa-se mais uma hora e eu lá no chão ainda e ficou todo mundo lá esperando. Isso é maravilhoso. Então, assim, e eu fui ali e ele falou assim, palavras assim, meu Deus do céu, só ele sabe falar. Que me curaram completamente. Eu dali, tanto é que hoje eu estou falando isso com vocês. Sim. Contei toda a história, sem sentir repugnância, sem sentir tremor, sem sentir agonia.
isso é algo assim pra mim que é uma bênção. Eu vejo isso como algo que eu posso abençoar pessoas. Trazer esperança para pessoas que acham que nunca vão esquecer, que nunca vão não sentir quando remetem. Tem gente que por exemplo, passa num lugar. Eu já atendi uma pessoa que o lugar tinha a cor do lugar onde ela sofreu determinada situação, determinado trauma. Aquela cor, ela tem palpitação, ela fica... Então isso é uma vida de prisão. Essa pessoa está presa ao trauma e às consequências dele. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Está escrito. O Espírito do Senhor. Quando Jesus vai ali, diz, me ungiu para quê? Não foi só para pregar libertação, mas para libertar. Para pregar libertação e para libertar os cativos das trevas. E para curar os que estão com a alma em aflição. Mulher, isso é muito poderoso, Nilde. Então você está aqui dizendo, eu fui uma pessoa curada e liberta. Sim. E esse podcast que ecoe para muitos, para dizer, é possível sim, que mulheres que viveram situações traumáticas tão violentas ou até mais do que você, diante do poder manifesto do nosso amado Senhor e Salvador Redentor Jesus Cristo, experimentem cura e libertação completa. É possível. E você está aqui contando, não está sentindo nada, porque foi curada e foi liberta verdadeiramente. É sim. Oh, glória! E através dessa história, o Senhor já me levou a curar várias mulheres. Uou. Então tem conversas, né, no dia a dia, no trabalho, quando alguém fala, peraí, eu tenho uma história pra contar, Ai, que lindo. com ministrações em igreja. Deus já me levou na Argentina pra pregar essa palavra em espanhol, eu com 2 meses apenas aprendendo. E assim, ali eu vi o mover do Senhor curando mulheres. Então hoje eu vejo assim que o Senhor, ele transforma aquilo que era para te destruir realmente para construir. Como eu falei lá, uma frase que eu nunca esqueci de um pastor quando pregando sobre essa parte de Paulo e Silas, que ele diz assim, aquele carcereiro que tinha as mãos que era para torturar, que era para ferir, agora ele estava com a bacia e com uma toalha com água para lavar as feridas. Então assim, o Senhor transforma algo que era para destruir, para edificar vidas, para falar que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele salva e cura e liberta, transforma. E depois disso, né, foram outros encontros para me encher do Espírito Santo. Aí veio os dons espirituais, assim. O Senhor, Ele sabe, Ele é muito didático. Ele sabe trabalhar direitinho os processos. Aí, algo que veio hoje, olha só, hoje quando eu saí com a Lorena, quando eu voltei, o Senhor me trouxe algo que eu ainda não tinha percebido. Que eu tive uma experiência há uns 11 anos atrás, na cozinha do apartamento. Tava sozinha em casa e eu tinha colocado aquela música da Ludmilla Ferber, Alta Madrugada, vai. E eu comecei a louvar e chorar. Aí eu tomei café, lavei a louça. Quando eu guardei a xícara abri o armário, quando eu botei a xícara, eu fechei a porta, que ele esperou, né? Senão ia acontecer algo, né, parecido aqui. Aí, quando eu fechei o armário, eu senti 2 mãos quentes, assim, né? O calor, né, do Senhor. Colocou a mão aqui, assim. Aí eu, caí sentada, desmontada no chão, porque a cozinha era aquele corredor, então dava pra cair muito, né? Caí sentada, assim, no chão. E o Senhor... E eu tinha feito 40 dias de jejum pra ter algo novo com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu queria ter uma experiência nova com o Senhor. Eu sei que o Senhor já me deu coisa demais, eu sei, mas eu sou aquela criança que quer sempre mais. Aí eu fiz esses 40 dias, e o Senhor, na verdade, o Senhor também estava me preparando para algo novo, que não dá para contar aqui, um novo tempo na minha vida. Aí o Senhor, eu me lembro de uma frase que ele disse, assim, que eu fiquei, Jesus, o Senhor tá aqui. O Senhor tá aqui. Aí eu chorei, não, o Senhor tá aqui, como? Mas, tipo, você vê assim, como assim? Ele tá vindo aqui por minha casa? Como assim? Eu costumo dizer 8 milhões de pessoas, e ele veio por mim. Aí não, né? Não. Aí ele falou assim, você acha mesmo que eu lhe seria indiferente? Ai, que coisa linda. Aí hoje eu lembrei disso, a cena do que foi de dor numa cozinha. Eu tive ali 1 hora com o Senhor na minha cozinha. Linda, verdade. Medo. Pra tu ver, Nilde. Como ele é lindo. Como ele vai... Meu Deus, o cheiro. Meu Deus. Ai, Nilde, que poderoso. Hoje eu acordei e fui fazer tive meu momento com Deus e foi tão tremendo. Porque eu tinha ido dormir
E eu tenho recebido dele alguns, você falou aqui de um novo tempo. E eu tenho recebido do Senhor algumas direções desde o final do ano que eu preciso dar passos para viver um novo tempo e preciso transicionar. E algumas coisas eu preciso deixar, entregar a outros para viver novas realidades, novas experiências diante do que Deus quer me usar. E eu lembro que antes de dormir, eu estava assim, eu dizendo, Senhor, eu vou entregar a Ti, eu entrego tudo a Ti, que outras pessoas possam conduzir e que o Senhor me conduza nesses passos para o novo. Mas me vindo, sabe, Nilde, assim, nesse novo eu precisava me dedicar às questões da alma. Da alma para que de fato a noiva do Senhor pudesse estar forte, pudesse... Porque há muitas pessoas com traumas vividos e com muitas dores que estão fracas e que sabem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que têm momentos com Deus, mas em uma alma ferida, uma alma com lixo, uma alma com bichos operando, enfraquecem essa pessoa, colocam elas em situação de opressão, de possessão algumas vezes, e de perseguição. É terrível, é fraqueza, e você está... Então, assim, longe de uma vida abundante, totalmente longe. E Jesus não veio para dar vida abundante. Então o Senhor me dizendo, você precisa operar nisso, fortaleça a igreja. Ok. Aí eu fui dormir com isso, mas Senhor, alma, na psicologia, eu preciso me dedicar à Bíblia, eu não sou psicóloga. É a palavra, eu estou chamada para a palavra. Então, ok. Quando eu acordo, eu fico com Deus e repito para Ele essa pergunta. Senhor, é alma, eu tenho que me dedicar à alma, mas é na palavra. Senhor, meu chamado é para a palavra, é com a palavra, é o poder de Jesus. É falar sobre quem Jesus é, quem o Senhor é, quem nós somos nele, destruir as mentiras, liberar pessoas que estão presas por Satanás. Se eu for ficar só nessa coisa da alma, a alma é muito psicologia. Eu de novo repetindo, eu digo, Senhor, me deu uma palavra. Mulher, que coisa linda. A palavra que Ele me dá. Em Deuteronômio 4. Moisés fazendo o discurso ali final, que ele vai se despedir. Moisés dizendo a eles, por causa de vocês eu não vou entrar na terra, mas vocês precisam seguir Deus. Aí tem uma hora que Moisés diz assim, de tudo que eu vou mandar vocês fazerem, estejam atentos, guardem a alma de vocês. Aí o Espírito Santo, alma, está na palavra, aprofunde nisso. Aí lá na frente, no verso 15, o Senhor diz de novo a Moisés, guardem muito bem a alma e não esqueçam dos poderosos feitos do Senhor. Conta até para os filhos e para as filhas. Enquanto você estava aqui falando, o Espírito Santo está me ministrando aqui. Alguém que vem contar sobre traumas vividos, lixo na alma, sofrimento profundo. Mas alguém que recebe a intervenção do Senhor de maneira tão poderosa, levando a viver diversos processos, de diversas maneiras, de formas diferentes, entregando até enchê-la do Espírito. Mas assim... troca da cozinha, o cheiro, meu Deus, o acesso às memórias, as coisas cridas, a perseguição espiritual, cura e libertação pelo poder de Jesus se manifestando. Aí o Senhor me falando, o poder se manifestando para curar a alma, para libertar de atuação maligna e o testemunho que está ficando registrado aqui para filhos e filhas. Aleluia. Meu Deus! E foi o que o Senhor falou comigo hoje de manhã, e o Senhor diz assim, pois testemunha agora, porque é esse o caminho que eu quero te conduzir. Pessoas precisam ser curadas na sua alma, libertas de toda perseguição espiritual. Precisa se testemunhar dos poderosos feitos do Senhor, como esse podcast aqui está fazendo, e deixar um legado para filhos e filhas, para que se perpetue e o povo saiba que existe Deus e que Ele cura e liberta. Eu tô aqui como quem sonha com esse podcast, porque eu comecei esse podcast e eu não sei o que, é que vai acontecer nele. E eu confesso, Nilde, que o que eu tinha ouvido a seu respeito não foi nada disso. O que eu tinha ouvido a seu respeito foi relacionado ao seu casamento. Então eu achava assim, eu estava saindo de casa dizendo, filha, eu não sei o que vai ser o podcast, eu vou conversar com a Nilde sobre o casamento dela, mas não foi uma coisa assim meio perigosa, que teve uma coisa de violência, de tarará. Aí ela fez, mãe, eu acho que ela não pode não tornar público, ela pode correr risco, não sei o quê. Eu digo, ai meu Deus, eu vou falar de quê? Então eu entro aqui tipo assim, eu vou falar de quê? E Deus já tinha preparado, esse é o nosso Deus, Nilde. E como Ele te usou nesse podcast. Inclusive eu quero dizer que Ele te usou para confirmar coisas para a minha vida,
para um novo tempo que o Senhor tem comigo e certamente para muitas vidas que estão nos assistindo. Amém, amém. Meu Deus! Nilda, eu não posso terminar, nosso tempo já está se esgotando, sem o nosso bate e volta que o povo gosta. E eu sei que edifica. Então diga aqui, rapidinho, seu maior presente. Jesus. Ele é. Sua Mas maior fora Jesus? Não, Jesus. Pronto. Deixa sair, é o primeiro que sair. Tá Sua bom. maior conquista. Minha maior conquista é... Deixa eu pensar aqui, maior, né? Meu Deus. A maior conquista foi o Senhor, exatamente isso, me tirar de uma condição de caminho de morte para um caminho de vida e através da minha vida gerar vidas, né? Abençoar Aleluia. vidas. Meu Deus, isso é poderoso. Algo que te estressa, Nilda. Que me estressa, Você é toda calminha aí, mas tem uma coisa que te estressa. desorganização. Eita, das minhas mulher, eu Toma fico cuidado. doidinha. Algo que te dá muita paz quando você faz. Algo que dá muita paz é o secreto. Ah, sim, como não, né? Como não? Na E presença também dele. contemplar a praia, assim. Ah, eu gosto. também. Algo que te enche de alegria. Meus momentos com meu esposo. Ai, Ele me faz rir demais. ai, é? Oh, Guto, é Guto, né? Guto. Sim, vamos voltando, né? Eu só sabia que era Augusto, hoje eu fiquei sabendo que é É Guto. Já tô íntima de Guto. Algo que te entristece muito. Me entristece ver pessoas que falta tão pouco para quebrantar o coração, para entregar a vida para Jesus, mas há aquela resistência. Agora não. Me entristece. E às vezes não tem mais oportunidade, né? É. Porque não sabe o dia de amanhã. Às vezes não tem outra oportunidade. Uma boa lembrança. Meu pai. Uma bagagem pesada que tem que ser deixada ainda. Bagagem pesada. Sim, será que ainda tem? Tem gente que vem aqui e diz que não tem mais, não. Eu acho que eu tô nesse aí, né? É? Eu acho que eu não tenho, não. Parabéns, querida! Eu ainda tenho umas bagagens pesadas, eu tô tentando me livrar. Ajuda eu, papai. Um grande desafio. Um grande desafio. Grande desafio, meu Deus. Acreditar que eu posso, assim, ser grandiosamente usada por Deus, sabe? Porque a gente é muito tendencioso a olhar pra nossa pequenez. Sim. Eu sou fraca, eu não tenho essa capacidade toda. Então, assim, algo que eu tenho que estar sempre frisando, sempre, né? Me trazendo de volta identidade. Sou eu e você, querida. Comigo você pode algo que eu tenho que tudo. estar sempre ali, o Senhor tem que estar sempre com muita paciência. Sim, me lembrando. mas ele é paciente. Porque olha, só eu estar aqui, eu sou a prova de que Deus é paciente. Porque o que eu dizia, eu sou peba, eu não posso. E ele usava Moisés ali, Moisés dizendo para o Senhor, né? Ali em Êxodo, e Moisés dizendo, quem sou eu? E Deus respondia, eu estarei com você. Quem sou eu? Não é sobre você, cabeção. Pronto, Eu estarei com me você. identifico muito com Moisés, eu me identifico muito. Eu também. Precisei muito receber sobre Moisés para entender que não é sobre nós, é sobre quem ele é e o que ele nos torna. Então agora é sobre nós a partir dele, porque ele nos torna capazes, com graça, com poder, com unção, enfim. Uma resposta de oração. Meu esposo. Por isso que esse love todinho. Há um medo? Medo de sair fora do plano que o Senhor tem pra mim, de repente cair numa armadilha de um engano, achar, é isso que o Senhor quer, e lógico que o Senhor nos traz de volta, mas eu quero, tô sempre, Senhor, que eu ande no teu caminho, que eu ande nos teus propósitos, nos teus planos, assim, bem alinhadinha, assim, bem certinho. É isso aí. Esse é o melhor lugar para estar, no centro da vontade dele, seguindo o caminho. Sim. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu não vou falar o casamento não, que já tá falando chato, né? Não, mulher, que chato. O Senhor te restaurou, te deu um casamento lindo. Fala assim, meu casamento, ô glória. Eu tenho vontade em família, né? Viver em família de novo. Sim. É maravilhoso, assim, algo que eu agradeço a Deus todos os dias. Que lindo. E um sonho a realizar. Um sonho a realizar. Não vou falar a pessoa para não constranger quando ela assistir esse podcast. É uma pessoa muito próxima a mim, entregar a vida dela verdadeiramente para Jesus. Voltar para os caminhos do Senhor. É um sonho.
Tá, que ela volte em nome de Jesus. Amém. O versículo da vida. O versículo da vida é Isaías 64:4, porque o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Né? Ele trabalha. É lindo. O Senhor isso. trabalha por aquele, a gente espera no Senhor, Ele vai trabalhando. E quando vê, eu gostei de algo que a Areta falou, que hoje eu vivo, o que ela resumiu numa ilustração, que é como se você dormisse, aí vai lá o seu pai e leva você pro quarto, você acorda. Como eu vim parar aqui, né? Como eu vim parar aqui hoje? Ai, que lindo. Foi o Senhor. Foi como se eu dormisse e o Senhor me trouxesse para o que eu tenho vivenciado hoje. Amém. Uma nova pessoa, né? Tudo novo. Meu Deus, glória a Tudo Deus. novo. Ai, e aí, meu povo, foi ou não foi tremendo? Poderoso, edificante. Eu tenho certeza que você não permanecerá o mesmo depois de ouvir tanto desse testemunho. E eu quero realmente reforçar. Se você conhece alguém que foi vítima de uma situação traumática, ou mesmo de um abuso ou outra situação, e que essa pessoa ainda está um pouquinho presa, ainda está ali amargurada ou sem esperança, é tão importante que você envie esse podcast, porque ao ouvir, e a palavra de Deus fala, o poder que há no testemunho, quando a gente ouve sobre os poderosos feitos do Senhor na vida de gente como a gente, isso é como se tivesse um poder assim de nos injetar fé e esperança. Então não retenha para você, não deixe de compartilhar. E você, Nilde, pode se despedir daqueles que nos assistiram com uma liberação da parte do Senhor. Deixa Deus te usar. No Senhor há cura. Não importa o que tenha acontecido, não importa o fundo do poço que você pode ter chegado, não importa as palavras que você já pode ter recebido, no Senhor há cura. E a cura plena e vida abundante, no Senhor a vida abundante. É uma promessa dele e acessível quando a gente se entrega. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, deixa ele nos conduzir nos processos, né? Não, tá bom até aqui, não. O Senhor tem mais processos, eu me submeto aos processos. E por mais que seja doloroso naquele momento que o Senhor tem que tocar na ferida, é libertador. Então vale muito a pena. Nem que tenha que fazer uns escândalos às vezes, as pessoas estarem olhando, não tem problema. O importante é ser curado, é ser livre, é poder voar como águia, né? Ai, que coisa linda! Meu Deus, vou dizer a Rebeca que ela recorta esse final, porque a gente precisa repostar, porque as palavras de Nilde foram palavras sábias, tão cheias de sabedoria mesmo. É preciso viver processos, mas nesses processos o Senhor está fazendo algo novo para que de fato você possa acessar toda a cura de que necessita e possa de fato ter vida abundante. Para isso ele veio, para que tenhamos vida e vida em abundância. Termino esse podcast te deixando um pouquinho do versículo que Nilde citou. Não esqueça, o Senhor está trabalhando por você. Deixa Ele fazer. Beijo grande e até o próximo Como Águias!